anos que eu, mais ou menos uns 10 anos que eu estou dedicada a dar aula de CNV, em escolas, em workshops para professores, para pais, em empresas. Recentemente, faz questão de 3 anos, eu desenvolvi uma metodologia de feedbacks empresariais, organizacionais, baseado em CNV, e vou contar para vocês como eu cheguei na CNV. CNV é uma técnica, uma metodologia, uma forma de viver, mas ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Ela está agora de moda, mas ela é bem antiga. Ela tem quase a minha idade ou mais. Ela foi desenvolvida na década de 60. E daqui a pouquinho eu vou contar para vocês como e quem a desenvolveu. A questão é que eu, há 13 anos atrás, fui buscar a CNV porque eu me dei conta que eu era violenta. Aliás, eu sou violenta. Aliás, todos somos violentos. Todos temos o potencial de sermos violentos. E vamos entender de onde vem essa violência ao longo da palestra. Eu fui buscar porque eu sabia que eu tinha que modificar a minha comunicação. Eu sabia que eu não gostava de mirar, de explodir, principalmente com as pessoas que eu mais amava, as pessoas mais próximas, ou até mesmo no trabalho. Aliás, antes de eu trabalhar como consultora, coisa que eu faço há 18 anos, né, entre o período em que eu trabalhei numa ONG durante muito tempo e o período em que eu estou consultora, eu fiz um período de 7 anos em corporações. E eu tive burnout. E tive burnout porque eu vivia explodindo. E isso foi o que me levou a conhecer a CNV. Então, eu vou contar para vocês o que é a CNV. E para isso, eu vou me valer aqui de uma ajudinha, que é a ajudinha de uma apresentação. Vamos ver se dá certo. Porque é a primeira vez que eu uso o Google Meeting, mas acho que vai dar certo. Vocês vão me confirmar se vocês vão olhando a apresentação. Tá? Eu acho que é uma janela ou é a tela inteira? Uma janela? A tela inteira? Ok. Então, a tela inteira. Perfeito. Essa tela. Compartilhar. Ok. Bom, eu estou acostumada à interação, né? Não estou acostumada a monólogo, mas vamos lá. O Anderson abriu o canal do chat, então, se vocês quiserem fazer perguntas, interação, seria muito, muito bacana. Começamos com comunicação não violenta quando as girafas dançam com os lobos. Que título mais estranho. Ao longo do nosso bate-papo hoje, a gente vai entender por que as girafas dançam com os lobos. Mas eu quero começar essa palestra com uma provocação. Eu quero começar essa palestra com uma imagem. Essa imagem, alguém sabe o que é essa imagem? Eu gostaria de colocar no chat se sabe o que é essa imagem. Imagina um quadro que representa algo. Alguém sabe? Alguém quer chutar? Tic-tac, tic-tac. Deixa eu ver se alguém se anima a nos contar. Isso, Marco, perfeito. Torre de Babel. Muito bem, Marco. Torre de Babel, perfeito. A Torre de Babel é uma imagem que muita gente conhece, uma alegoria que muita gente conhece. E a história diz mais ou menos o seguinte, diz que as pessoas queriam construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, que chegasse até os céus, porque queriam chegar a Deus. E Deus, quando soube dessa história, falou, de jeito nenhum que eu quero gente aqui no céu. Eu vou dar um jeito dessa torre aí não chegar até aqui. Deus, que até aqui já tinha mandado gafanhoto, rio de sangue, cataclismo, um monte, mas um monte de, como se diria, de pestes, né? De guerras, todo tipo de maldições e mais, né, na Bíblia, ele decidiu fazer uma coisa bastante estranha, né? Eu sempre fico pensando por que Deus fez isso. Porque ele podia simplesmente pegar o dedinho e fazer assim, né, com a torre e pronto, resolvia o problema. Mas ele faz uma coisa muito estranha. Ele faz
Babel. Babel em hebraico significa confusão. Ele confunde as pessoas, né? Na Bíblia isso está representado como as pessoas passam a falar línguas diferentes e com isso não se entendem e com isso, então, não conseguem construir. Onde tem Babel, confusão, não tem construção. Onde tem Babel, confusão, não tem construção. Aqui está representado como uma, digamos assim, variedade de idiomas. Mas e quando a gente fala o mesmo idioma? Quando a gente fala espanhol, espanhol, português, português, inglês, inglês, e a gente não consegue se entender. Há 18 anos que eu vou trabalhando nas empresas, com os times, né, fazendo coaching de equipe, sempre baseado em comunicação. E quando eu chego numa empresa e me perguntam, você trabalha com isso, com aquilo? Sim, trabalho, tal, tal. Eu pergunto, que problema que vocês têm? E a gente tem um problema de comunicação. Essa é batata, né? Comunicação. Eu falo assim, mas que idioma que vocês falam? Não, todo mundo fala português, né? Não tem ninguém que fala dinamarquês, ninguém que fala chinês, não. Todo mundo fala português. Então, vocês não têm problema de comunicação. Vocês não têm um problema de comunicação. Todo mundo entende o que é falado, todo mundo escuta o que é falado, né? As palavras são compreensíveis. Vocês não têm um problema de comunicação. Vocês têm um problema de relação. Vocês têm um problema de relação, não de comunicação. Eu entendo o que você diz, eu não aceito o que você diz, ou o que você diz me fere, ou eu te digo algo que te fere. Então, onde tem confusão, não tem construção. Isto serve para a empresa, isto serve para um país, isto serve para um continente, para um mundo, isto serve para uma família, isto serve para uma escola, isto serve para uma sala de aula, isto serve para um casal. Isto serve até para a cabeça da gente. Quando há confusão, não há construção. Vou seguir. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa por causa dos demais. Tem uma tribo na África que tem um conceito chamado Ubuntu. Muitos de vocês devem conhecer, porque é um conceito bastante divulgado. E o Ubuntu quer dizer isso, uma pessoa por causa dos demais. Antes do Ubuntu ser descoberto, tem um filósofo chamado Martin Buber, um filósofo muito interessante, um filósofo judeu, que ele tinha uma relação de eu-tu, né? Ele tem um livro chamado Eu-tu, e ele dizia que a gente estabelece uma relação de eu na frente de um tu, né? Eu sou eu porque tem um outro que pode me olhar, que pode se conectar comigo, né? Se eu não tenho um tu na frente, eu tenho um isso. Tanto faz que eu tenho algo que representa um isso, quase uma coisa, né? Essa tribo que tem o Ubuntu, ele não fala assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Eles têm um cumprimento muito bonito. Eles falam assim, por exemplo, Anderson, eu te vejo. E o Anderson me responde, eu estou aqui. Flávia, eu te vejo. E a Flávia responde, eu estou aqui. Alexandra, sensacional Ubuntu, isso mesmo. Alexandra, eu te vejo. Eu estou aqui. Marco, eu te vejo. Eu estou aqui. Isso. O que significa que eu te vejo? Nada a ver com tudo bem, né? Oi, tudo bem. Eu te vejo, eu estou aqui olhando para você, né? E a pessoa do outro lado diz, eu estou aqui, eu estou presente para você. Este princípio de eu te vejo, eu estou aqui, eu, tu, é um princípio muito importante que o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, vai pegar como parte estrutural da sua descoberta, da sua criação, que é a CNV. Continuo mais um pouquinho. Esse aqui é o Marshall. Esse homem com cara de tio bom é o Marshall. Marshall Rosenberg nos deixou recentemente, faz 5 anos. Ele é um psicólogo, né? E ele nasceu numa cidade chamada Detroit. Detroit é uma cidade famosa por
Deixa eu ver. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela é famosa por... Deixa eu ver se alguém sabe. Alguém sabe? Põe no chat. Indústria automobilística. Muito bem, Flávia. Foi lá que nasceu a Ford, né? Detroit é muito conhecida pelos carros, né? Mas não foi por isso que Marshall trouxe Detroit o Detroit marcou a vida de Marshall, infelizmente. Detroit é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. É uma cidade conhecida por uma luta étnica desde muito tempo atrás. Marshall se muda, né, a Detroit quando ele é muito pequeno, na verdade, e ele lembra que de pequenininho, quando ele ia para a escola, pegava a mochilinha dele, põe nas costas e vai para a escola, a mãe dele um dia disse, Marshall, hoje não, hoje você não vai na escola. Por que não, mamãe? Não, hoje não. E no dia seguinte, hoje também não, Marshall. E assim, vários dias, ele não pode ir na escola. Nossa, que estranho, né? Aí também um dia, ele vem para a casa da mãe, da casa dele, né? E fala para a mãe, ai, mãe, hoje os meninos me puseram um apelido, é tão bonitinho, né? Como que eles se chamam? Ah, eles me chamam de Yankele. Como Yankele? Sim, eles me chamam de Yankele, de Cake. Mas, Marshall, esse apelido é um nome muito pejorativo para nós judeus. Como pejorativo? Mas o que quer dizer pejorativo? Quer dizer que eles estão zombando de nós, quer dizer que eles não gostam de nós. Esses dias que o Marshall não foi para a escola, logo depois, ele sabe que esse dia teve uma massacre entre pretos e brancos na rua, e tudo isso vai marcando a personalidade de Marshall. Quando ele cresce e ele vai estudar psicologia, ele se lembra dessas duas experiências, ele relata isso, né, nos seus vídeos, no seu livro, ele diz, duas coisas me marcaram. Aquela semana que eu não pude ir na escola porque tinha gente se matando na rua, e aquela coisa que minha mãe me falou de que aquele apelido que eu achava engraçado, na verdade, era um insulto. E é um insulto pela minha religião. Com isso, então, ele decide estudar psicologia e ele decide investigar a violência. E vai buscar esse senhor aqui, Carl Rogers, que era um senhor que já foi postulado para o Prêmio Nobel da Paz, é uma figura muito importante na história da psicologia, né? Ele cria uma coisa chamada abordagem centrada na pessoa, que mais ou menos assim, para fazer fácil isto, até esse senhor, a gente encaixava as pessoas na teoria, e a partir de Rogers, a gente faz terapia do jeito que a pessoa é. Eu faço uma terapia olhando para o Anderson do jeito que é, para a Alexandra do jeito que é, sem ter que encaixar ninguém em nenhum diagnóstico. O Marshall, então, vai buscar o Carl Rogers e diz, me oriente, eu quero fazer o meu mestrado, doutorado, enfim, meu PhD, com você. Eu quero estudar a violência. E aí ele senta no consultório para fazer a pesquisa e escutar, então, as coisas que as pessoas podiam contar da sua experiência com violência. Mas quando as pessoas chegavam no consultório, as pessoas não falavam sobre a violência. As pessoas tinham medo de falar o que elas viviam na rua. E eu fico pensando que deve ser uma situação mais ou menos parecida com muitas situações extremas e polares, né, que a gente vive até hoje em muitos países, inclusive no Brasil, onde às vezes temos medo de falar de que lado político nos posicionamos. Eu não me posiciono em nenhum, porque eu nem sequer voto no Brasil. Não voto no Brasil, não voto na Argentina. Sou uma apátrida do ponto de vista político. Mas eu fico pensando que deve ser da maneira que as pessoas hoje se sentem, que será que eu posso falar que eu votei em fulano, votei em ciclano? Ou será que vão me tirar do grupo de WhatsApp da família? Será que eu vou ter que passar o Natal sozinha? E as pessoas não falavam para o Marshall. O Marshall falou, caramba, eu preciso escutar as pessoas me contando como elas vivenciam a violência. Aí ele diz, quem será que as pessoas contam as coisas? Motorista de táxi. Aí ele vai, então, dirigir um táxi para escutar as pessoas. E sendo motorista de táxi, ele ouve tanto os pretos quanto os brancos, cada um dos bandos, contando. Eu perdi meu pai, eu perdi um filho, eu perdi minha mulher.
eu fiquei ferido, eu fiquei sem um membro, né, sem uma mão, sem um pé, e vão contando todas as ocasiões, todos os acontecimentos de violência das suas famílias. E aí Marshall se dá conta de uma coisa que vai ser o grande tchan que vai dar o pontapé para a sua teoria, sua tese de psicologia social, que vai ser a base para o desenvolvimento da CNV. E esse flash que ele tem, eu vou contar de aqui a um slide. Próximo slide, só para vocês verem, é ele trabalhando. Muito bonitinho ele. Ele trabalhava com fantoches, ele ia por todos os Estados Unidos e pelo mundo com esses fantoches. Um fantoche é de girafa e outro fantoche é de chacal, o lobo. A girafa representa a CNV e o lobo representa a linguagem das pessoas que ainda não têm a não violência. Esse é o livro, né? Aliás, é o livro, vou mostrar aqui, né? É o livro na edição em português. Do lado tem o livro na edição em inglês, mas é um livro traduzido a mais de 30 línguas no mundo inteiro, um best-seller. Estamos falando da década de 60, Estados Unidos, sim? Plena guerra racial, étnica, época de Luther King, né, de trazer a não violência de Gandhi para os Estados Unidos. Então, este senhor desenvolve a CNV a partir do que ele escutou no táxi, que eu vou contar daqui a pouquinho. Só para vocês terem uma ideia da importância da CNV, este senhor foi por muitos lugares no mundo, mediando conflitos políticos, bélicos, territoriais. Ele esteve em Síria, esteve na Palestina, esteve em Sérvia e Bósnia, esteve em muitos lugares de guerra, mediando diálogo através da CNV. A CNV é a linguagem escolhida pela ONU para a mediação de conflitos. E a CNV é a base filosófica, a base ideológica da metodologia de negociação mais utilizada no mundo, que é a metodologia de negociação de Harvard. Muito bem. Qual é o flash magnífico que o Marshall descobre no táxi? Eles descobrem que ambos os lados que brigavam entre si, brigavam pelas mesmas necessidades. Eles brigavam por liberdade, eles brigavam por respeito, eles queriam compreensão, autonomia, eles queriam consideração, eles queriam dignidade. Eles brigavam e queriam a mesma coisa. Como pode ser? Como quando a gente briga com alguém e fala assim, eu quero que você me ouça. E do outro lado alguém grita e fala assim, eu também quero que você me ouça. Ambos queremos ser escutados, ninguém escuta. Então, ele se dá conta que estas duas polaridades em briga querem a mesma coisa, têm as mesmas necessidades. E aí ele formula o que vai ser o grande mantra, o grande cerne, o grande centro, a grande base e eixo da CNV, a grande descoberta, que é algo muito simples. A premissa da CNV. Toda violência é expressão trágica ou dramática de uma necessidade que não está sendo atendida. Toda violência é expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Quer dizer que quando uma pessoa grita, que quando uma pessoa bate, que quando uma pessoa tem qualquer tipo de expressão mais rude, e pode ser desde um gesto um pouquinho rude até uma violência extrema, o que está acontecendo ali é uma expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Ou dito de outra maneira, é como se a pessoa, muito torpemente, muito ignorantemente, estivesse pedindo ajuda. Estivesse dizendo, me ajuda a atender esta necessidade, que ela nem sabe que está tendo um déficit nesse momento. Por que
que eu trouxe essas fotos aqui? Na comunicação não violenta, nós queremos e lutamos muito e estamos muito atentos por estar sempre mantendo a conexão. A comunicação que nós estamos acostumados a praticar é uma comunicação tênis. É uma comunicação onde a gente quer jogar o nosso argumento em um lugar onde a outra pessoa não alcance. Quem joga tênis ou gosta de tênis, como eu não jogo tênis, mas gosto muito de assistir tênis, a gente vê que o jogo de tênis é jogar a bolinha num lugar, né, que a pessoa se desgarre e não chegue. Então, onde eu vou jogar meu argumento para que a pessoa que está conversando comigo fique absolutamente perdida, absolutamente derrotada. Vou jogar o argumento onde ela não possa sequer me responder. Já na CNV, eu estou na frente de uma pessoa que quero, que valorizo, eu quero ter conexão com essa pessoa, então a minha bolinha não vou jogá-la num lugar que ela não possa alcançar. Eu vou jogar frescobol. Eu vou jogar de uma maneira que ela está me pedindo, joga mais alto, joga mais baixo, joga mais forte. E é frustrante quando a gente joga frescobol e a bolinha vai parar no mar, ou vai parar do lado das sombrinhas, né? Ou no quiosque do coco, e a gente tem que correr para ir buscar. É muito legal bater a bolinha com a pessoa que nós escolhemos para jogar. CNV é frescobol, CNV é conexão, CNV é manter a ligação funcionando. Não importa se eu tenho um celular Samsung 400 mil e você tem o último iPhone da moda. Se a Vivo, a TIM ou a Claro não nos derem o sinal, não vamos poder fazer nada com esse celular. A CNV é o sinal. Nós queremos manter o sinal funcionando. E estamos acostumados a uma comunicação que é tênis. Nós não queremos mais sinal. Nós queremos responder e argumentar de maneira tal que o outro perca. E esse certo, errado, ganha, perde, é o que a CNV vem mostrar que é um paradigma que não está de acordo, vamos dizer assim, ou que não está aliado, né, ao que a CNV busca. Continuo. Se tem perguntas, por favor, para mim é um pouco difícil, vou confessar para vocês, este mundo online, porque eu fico falando para uma tela que tem um monte de letrinhas, que eu não sei, são os iniciais das palavras, dos nomes de vocês, e há uma tela com a apresentação. E não escuto as vozes de vocês, nem a respiração. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, mandem por chat e não esperem. Estamos aqui, sim, já sei, Anderson, estão todos aí, eu sei aqui. Se alguém sai, aparece o numerinho aqui, se alguém entra também. Mas se tiverem alguma pergunta, por favor, não hesitem. Então, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Quando você fica irritado, irritada, quando você fica chateado, quando você fica bravo, quando você fica triste, né? Alguma coisa aqui dentro está dizendo para você, espera aí, vê o que você está precisando neste momento. Porque nesta situação que se criou aqui, alguma necessidade sua não está sendo atendida. Muito bem. Quais são os pilares da CNV? Onde funciona a CNV? O que ela traz para a gente? Bom, ela traz muitas coisas, mas basicamente ela traz a empatia e os 4 passos, os famosos 4 passos. Se vocês puserem CNV e googlearem CNV, vão aparecer sempre esses 4 passos. Aliás, agora está muito de moda e tem muita gente ensinando CNV como se fossem somente os 4 passos. E eu digo que CNV é muito mais do que os 4 passos. Aliás, o próprio Marshall fala que CNV é muito mais do que os 4 passos. Os 4 passos são o que a gente chama de distinções. A gente aprende que observação não é julgamento, que sentimento não é pseudo-sentimento, que necessidade não é estratégia, que pedido não é exigência. Isso aqui a gente vê no curso, é muito difícil passar isto na palestra, mas a gente vai aprendendo que nós temos uma cabeça muito lobo, que, por exemplo, se alguém chega atrasado, ao invés de dizer, quando eu vejo que marcamos às 9 e você chegou às 9h30, a gente começa a pensar assim, nossa, ele chegou atrasado, ele é um irresponsável, que falta de compromisso, né? Que falta de
de educação, essa pessoa não se importa comigo. Todos esses julgamentos e essas interpretações nada tem a ver com a pessoa chegar meia hora mais tarde ou 20 minutos mais tarde. Isso tem a ver com algo que está muito longe da observação. O sentimento, nós aprendemos a reconhecer os sentimentos, aprendemos a alfabetizar-nos emocionalmente. Uma coisa que é muito importante. Não sabemos reconhecer as nossas emoções. Em geral, quando falamos de sentimentos, falamos de acusações. Eu fui traído, eu fui ignorado, eu fui acusado, eu fui ameaçado, me senti manipulado, né? Jogando sempre a responsabilidade no outro pelo que a gente sente. E não distinguimos o que realmente estamos sentindo. Se é tristeza, se é medo, se é raiva, se é alegria, se é nojo, se é desesperança. O que eu estou sentindo? E eu que trabalho bastante com pais, sempre trago a responsabilidade que nós pais temos, quando temos filhos pequenos, os meus já estão grandes, de ajudar os filhos a nomear seus sentimentos e suas emoções. Por quê? Porque na medida que ajudamos ele a nomear, ele passa a saber que sentir é correto, que sentir é bom. Que é o sentir? Sentir as emoções é como se fosse a luzinha do painel do carro. Quando a gente tem um carro, tem umas luzinhas no painel que falam, cuidado, está faltando gasolina, cuidado, a bateria está fraca, tem que trocar, cuidado, o líquido de freio tem que trocar aqui porque não está legal, a temperatura está muito alta, para, né? Luzinhas que nos avisam. As emoções são luzinhas que nos avisam que necessidades nossas estão, neste momento, tendo que ser atendidas. Por exemplo, eu fico triste para poder parar e refletir, parar e processar, né, uma perda que eu estou tendo neste momento, né, uma reparação que eu preciso fazer, mas eu não me permito estar triste. Então, como uma cliente minha fez uma vez, a mãe dela morreu no sábado, ela enterrou no domingo, e na segunda-feira ela foi trabalhar. 2 meses depois, ela tinha um câncer de mama. A tristeza nos diz, fica quieto. O medo, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir medo, é horrível sentir medo. Sim, é horrível sentir medo. Mas o medo é uma emoção que diz, espera, Pamela, não entra ali, atenção. Né? Você está numa rua que você não conhece, né? Não vai entrar olhando para o celular, cantando, olhando a arquitetura. Presta atenção, este lugar você não conhece, você tem que estar atenta. Seja este um lugar externo, ou seja esta uma situação que eu nunca vivi antes, ou uma situação que me parece ameaçadora, sim? Então, o medo vem para me dizer, fique atenta. A raiva vem para me dizer, haja, move-se. Né? O nojo vem para me dizer, isto é tóxico, isto é ruim para você, joga fora, não se aproxima disto. As emoções servem para a gente, só que a gente faz o quê? A gente fica só com a alegria, não queremos as outras, queremos um painel de uma luz só. Então, o que fazemos? Quando, pelo menos na minha época, se fazia com as emoções, a gente não podia ficar triste, não podia ter medo, não podia ter nojo, né? Não podia ter nenhuma emoção. Isso, Manuela, filme divertidamente, é isso mesmo. Quando a gente faz o curso de CNV, a gente te mostra os brinquedinhos, os bonequinhos, é isso mesmo, filme divertidamente. Quem não viu, pode assistir, muito legal. E aí, o que acontece com a questão das emoções? E aí eu tenho que fazer uma ressalva para o mundo masculino, mundo masculino, muito importante o mundo masculino. Para os homens, agora mudou um pouco, né? Mas para os homens, quando o homem era pequenininho, o menino era pequenininho, o menino falava assim, mãe, eu não gosto de brócolis, nossa, eu não gosto dessa verdura, tal. E aí vinha o pai e falava assim, nossa, menino, não gosta? Vai comer o prato inteiro, não vai levantar enquanto não terminar de comer o prato. O menino comia o prato. Então, o nojo já saiu do repertório. Poxa, pai, eu tô triste, ou sei lá, às vezes não consegue nem nomear a tristeza, né? Porque, sei lá, eu briguei com meu amigo. Você brigou com seu amigo? Você brigou com seu amigo? Então, ele nem te merece.
você não vai ser mais amigo dele. Triste é nada. Triste é coisa de, coisa de quem não é homem, não. Chega de frescura. Para de tristeza, não. Tristeza, nada. Pô, pai, eu não quero ir por essa rua que estão aqueles garotos lá, que eles ficam encrencando, eles ficam fazendo bullying. Então, é? É, eles ficam me chamando de... Então, te chama? Você vai. Eu vou ficar aqui. Você vai encarar os caras. E vai encher de porrada. Porque se você não encher de porrada, você vem para casa e eu te encho de porrada. Até 30 anos atrás era assim. E em algumas casas ainda é assim. Eu atendo em consultório e eu escuto muitas coisas. Então, para o homem, para o mundo masculino, e para muitas mulheres também, que tentamos entrar no mundo do trabalho, e às vezes, para entrar no mundo do trabalho, viramos um pouco masculinas, a única emoção que lhes foi permitida foi a raiva. Então, muitos homens, quando estão tristes, sentem raiva. Quando estão com medo, sentem raiva. Quando estão com repulsa, sentem raiva. Quando estão confusos, sentem raiva. E eles têm que decodificar atrás da raiva o que há. Porque sempre atrás da raiva há uma emoção de vulnerabilidade que não foi lhes permitido sentir quando eram pequenos. Não havia alguém para decodificar isso. Não havia alguém para nomear isso. Então, quando uma criança sente raiva porque ela está indo embora de uma festa que ela gosta muito, ela se joga no chão, porque a raiva faz isto. E o que nós fazemos? Para com isso, menino. Para com isso é birra, está errado. Ele não sabe o que é birra, ele não sabe o que é raiva. Ele está atuando com o corpo, porque a emoção vem no corpo. E nosso papel como pai é se chegar e dizer você está sentindo raiva. Você está sentindo raiva porque você está saindo da festa onde você quer ficar. Eu entendo que você sinta raiva, porque seria muito legal ficar na festa. Eu também gostaria de ficar na festa. E agora vamos para casa. E vai continuar fazendo isso. Tudo bem. Até que ele consiga entender e dizer um momento para você, eu sinto raiva. Eu estou com muita raiva. Ao invés de nos alfabetizar, o que nós fazemos é cortar o movimento. De alguma forma dizer, esse movimento está errado. Por isso, quando eu dou curso de CNV, encontro muitos adultos analfabetos emocionalmente. Depois eu vou compartilhar com o Anderson, para ele mandar para vocês, uma matéria que eu dei num jornal sobre alfabetismo emocional, que é muito importante a gente reconhecer as nossas emoções. Depois entra no currículo das escolas a questão da inteligência emocional, da inteligência social, habilidades socioemocionais. Basta a gente olhar para dentro, a gente já tem isso. Mas por uma questão social, patriarcal, educacional, de muitos anos, né, de famílias em que a gente não conseguia sentir, temos que voltar a nos educar como humanos para coisas muito básicas, né? Coisas para, assim, tão básicas como olhar nosso coração e nomear o que está acontecendo conosco. O que é uma necessidade? Necessidade é algo que todos os seres humanos temos, universal. Reconhecimento, confiança, transparência, descanso, alimento, abrigo, afeto, lazer, por exemplo, o que mais poderia ser? Paz, tranquilidade, conexão, sim? As pessoas alcançam ou satisfazem essas necessidades de maneiras diferentes, com diferentes estratégias, sim? E a briga sempre acontece ao nível das estratégias. Uma vez eu estava na Argentina, em Buenos Aires. Quando eu vou para Buenos Aires, fico na casa do meu irmão. Eu trabalho com meu irmão é terapeuta, é constelador, ele é coach também. Ele se formou na Europa, viveu muitos anos na Europa, mais de 20 anos, e depois ele voltou para a Argentina. E sempre a gente trabalha junto, ou na Espanha, ou na América Latina, e quando eu vou para a Argentina, eu fico na casa dele. E a gente estava saindo de uma empresa onde tínhamos tido um trabalho muito pesado mesmo, uma gestão de crise. Tomamos um táxi e eu falei para ele assim, Jorge, eu estou morta. E ele, do outro lado do banco, falou, eu também. Eu falei, eu preciso de descanso, necessidade. Ele, eu também. Aí eu falei assim, quando eu chegar na sua casa, eu vou tomar um banho
e vou me meter na cama e vou dormir até amanhã. E ele falou, quando eu chegar na minha casa, eu vou pegar a bicicleta e vou fazer 30 quilômetros. Os dois estávamos com necessidade de descanso. A minha era banho e cama. A dele era pegar uma bicicleta e fazer 30 quilômetros. Sim? Mesma necessidade, estratégias diferentes. Se ele me obrigasse a ir de bicicleta ou eu obrigasse ele a ficar em casa, teríamos um problema. E é isso que acontece muitas vezes em casa, né? Com o nosso parceiro, nossa parceira, ou com nossos filhos, ou até no trabalho. Brigamos pela estratégia, não pela necessidade. E a gente também aprende a pedir, que é uma coisa que eu percebi dando aula de CNV, que nós perdemos a qualidade de pedir, nós não sabemos pedir. O que você precisa? Me diz o que você quer que eu faça para você se sentir melhor, mais protegido, mais seguro, mais reconhecido. Não sei. O que você quer? Qualquer coisa. Eu brinco que quem pede qualquer coisa ganha meia listrada no Natal. E fica frustrado, pensando, mas ele sabe que eu não gosto de meia. Mas quando teve a oportunidade de pedir, não pediu. Então, aprendemos em CNV a pedir. Pedir é uma oportunidade de ajudar o outro a nos ajudar a satisfazer a necessidade. Sempre a responsabilidade de satisfazer a necessidade é nossa. Mas se queremos fazer um pedido para o outro, que esse pedido seja exato, específico, com liberdade para ser atendido, que não seja um pedido culpógeno, que não seja um pedido que gere culpa, medo ou vergonha de não ser atendido. Que não seja um pedido que chantageia, que submete o outro, né? Que faz algum tipo de manipulação, né? Para que o outro nos atenda. Sempre o outro é livre de nos atender ou não. A CNV respeita o eu, tu, não o eu, isso. Bom, continua, gente, isso aqui é muito rápido, tá? Parece uma maratona de CNV. Tudo isso a gente vai aprendendo muito aos pouquinhos durante nossos cursos. Na palestra é só um overview. A empatia, que é a primeira parte, a gente aprende pela escuta. Obrigada, Amanda. A gente aprende pela escuta. Empatia começa pela escuta. Empatia é uma palavra que está de moda também. Porque o design thinking, porque user experience, porque é o momento das habilidades socioemocionais, é o momento da empatia, não temos empatia, as redes sociais não dão empatia, as pessoas julgam sem empatia. Nunca ouvi tanta empatia na minha vida como nos últimos anos. E eu escuto uma definição muito comum, muito popular, na verdade, internacionalmente, em muitas línguas se fala igual, que é se colocar no sapato do outro, ou se colocar no lugar do outro. Em CNV não falamos se colocar no lugar do outro, porque é impossível você se colocar no lugar do outro. Eu dou CNV em muitos lugares, eu vou mostrar depois um slide de alguns lugares onde a gente dá CNV. E um dos lugares onde eu dou CNV voluntariamente é na ACD, né? Na ACD, que é uma das organizações, das ONGs mais eficientes, mais maravilhosas que tem o Brasil. E dou para o pessoal que atende o público e também para os médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, dentistas que atendem os pacientes. Voluntariamente, né, para os voluntários também. Muito bem. Quando eu vejo uma mãe que saiu às 3 da manhã com um filho deficiente no colo, subiu num ônibus que não tem acessibilidade, passou 2 horas no ônibus para chegar às 5h da manhã na ACD para fazer a cirurgia. Está com sede, está com fome, está com sono, está com o filho pesado no colo. Espera 1h30, você faz às 7 da manhã, todo mundo em jejum, e a atendente chega e fala, desculpa, senhora, mas não vamos poder fazer sua cirurgia. Eu não consigo me colocar no lugar da mãe. Eu não tenho filho deficiente, eu não pego transporte público.
Eu não fico 2 horas esperando uma cirurgia de graça que vai ser remarcada 1000 vezes. Então, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar na vida de nenhuma pessoa, nenhum de vocês. Não consigo me colocar na experiência de nenhum. E não preciso me colocar na experiência de nenhum para ser empática. Se você me diz, estou triste, e eu te pergunto, por que você está triste? E você me diz, porque morreu meu passarinho. Eu não preciso ter um passarinho para validar tua experiência. Eu vou sentar do seu lado e vou dizer, você quer falar sobre isso? Não. Bom, então eu vou estar aqui. Se você quiser falar sobre isso, eu te escuto. Não conte comigo. Dizer que eu vou me colocar no lugar do outro, de alguma maneira, é fazer com que a experiência do outro passe pelo meu crivo e minha hierarquia de valores, minha escala de valores. E, de alguma maneira, eu posso subestimar, sobreestimar, aumentar ou diminuir, com minha peneira, a experiência do outro. Então, aprender a dar empatia, em CNV, é aprender a reconhecer qual é a necessidade do outro. Essa necessidade que não está sendo atendida, principalmente quando o outro está furioso na nossa frente. Quando o outro está irritado na nossa frente. Depois eu vou dar alguns exemplos, para que isso não fique só na teoria. Então, a empatia começa pela escuta. E como nós escutamos? Nós escutamos jogando tênis. O que nós fazemos? Nós fazemos outra coisa enquanto escutamos. Escutamos olhando para o celular, escutamos assistindo televisão, mexendo no computador, ou fazemos autobiografia, né? Então, alguém nos conta, eu estou pensando em ir para os Estados Unidos. Nossa, Estados Unidos eu já fui 5 vezes. Deixa eu te contar como foram minhas viagens. E cortamos o relato do outro. Ou fazemos uma avaliação, enquanto o outro está contando, nós pensamos assim, nossa, que estupidez, né, o que ele está falando. Poderia ter feito melhor, né, que os Estados Unidos não tá legal agora ir para os Estados Unidos, melhor ir para a Europa. Ou fazemos uma conversa mental, estamos nós conversando conosco e a pessoa só move a boca na nossa frente e nós não estamos nem pouco conectados. Ou fazemos telepatia, a pessoa começa a falar e a gente fala assim, já sei o que você vai dizer. Ou não temos vontade de falar, não temos vontade de escutar e mesmo assim ficamos em uma escuta sem ganas, sem vontade, sem conexão. A forma como escutamos e a forma como somos escutados impacta diretamente a confiança que nós sentimos no outro e a confiança que nos depositam. A Michelle está falando, uma das situações tristes que já presenciei foi, aí não consegui ouvir mais, mas eu acho que deve ser algum tipo de escuta que você não gostou, né, Michelle? Depois eu vou pedir para passarem de novo o chat. E aí eu vou para uma frase do Maturana. Maturana é um biólogo chileno, que tem quase 90 anos hoje. Ele faz biologia cultural. Biologia cultural utiliza os conceitos da biologia para avaliar e estudar e organizar empresas, organizações, escolas e por aí vai. E ele diz, tudo que é dito por alguém, onde a parte mais importante da frase é alguém. Geralmente, nós escutamos quando o tema nos interessa, quando o assunto nos interessa, quando, na verdade, na escuta empática, o que nos interessa é o alguém, não é o tema. Eu tenho uma mãe de 83 anos que é louca pela monarquia. Ela fala do William, da Kate, da Letícia, do Felipe, né? Como se fossem nossos primos. Eu não tenho o mínimo interesse pela monarquia, mas eu quero ver minha mãe, eu quero escutar minha mãe. Então, eu sento na poltrona do quarto da minha mãe e ela me conta as barbaridades que a Letícia, que é uma plebeia, faz na coroa espanhola, que ela nunca foi rainha. E o Harry e a Meghan, né, que deram as costas para a monarquia e foram viver lá no Canadá. E ela me conta todas essas coisas. E eu não me interesso pela monarquia, eu me interesso pela minha mãe.
E se vocês perceberem, muitos dos seres queridos que vocês têm na família, inclusive seus filhos, se vocês olharem o assunto que eles trazem não é interessante. O assunto seco não é interessante. O que é interessante é que esse assunto vem com seu filho junto. Ou melhor, o seu filho traz o assunto. Vou continuar. Antes que percamos toda a audiência. Rubem Alves tem uma frase linda. Eu vou ler aqui. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. É tão lindo ser ouvido, não é? Muito bem. 4 passos da CNV. Muito lindo, né, Amanda? 4 passos da CNV. Vamos ver como seria na prática, depois de ter feito um curso, um treino. O que nós faríamos com a CNV? O que nós faríamos com a CNV na prática? Bom, eu vou colocar aqui um caso de uma mãe de adolescentes típico, tá? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Outra vez esses moleques aqui, quantas vezes eu tenho que dizer que não aguento a desordem? Já falei que não sou sua faxineira. Alguém se identifica? Alguém identifica a vizinha do lado, de cima? Que coragem, Amanda. Ok. Como seria isso? Como seria isso em CNV? Tá? Eu primeiro falaria da observação, falaria do fato que gerou isto. E o fato é, quando eu vejo que seus amigos vêm em casa, passar o dia, e depois de almoçar, ficam os pratos e os restos de comida dentro da pia, aí eu vou expressar o que eu sinto. Eu fico irritada. Por que fico irritada? Fico irritada porque uma necessidade minha não foi atendida. Qual necessidade? Porque descanso é importante para mim. Estou colocando descanso porque isso costuma acontecer nos sábados, dia de descanso para mim quando não estou dando curso. Poderia ser ordem, colaboração, espaço, enfim, qualquer necessidade. Para mim é descanso. Porque descanso é importante para mim. Agora vou formular um pedido. Por isso eu peço que da próxima vez, por favor, lavem os pratos antes de continuar jogando. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo isto comigo, eu fico pensando, por que será que ele colocou os pratos com restos de comida na pia e saiu correndo para jogar? E aí vem a empatia. E eu coloco, então, que ao mesmo tempo que acontece isto comigo, ele e os amigos foram continuar jogando por algum motivo. E fico pensando, qual será a necessidade que eles tiveram, que eles estavam querendo atender nesse momento? E eu imagino, filho, eu imagino que vocês estavam se divertindo muito no videogame e que queriam voltar quanto antes para o jogo. Ao mesmo tempo, quando vejo que seus amigos vêm em casa passar o dia e depois de almoçar ficam nos pratos e os restos de comida dentro da pia, eu fico irritada, muito irritada, porque descanso é importante para mim. Por isso eu te peço que da próxima vez, por favor, lave os pratos antes de continuar jogando. Muda um pouco, não muda? Pelo menos aumenta significativamente a possibilidade de ser ouvida. Uhum. Vou dar um outro exemplo. Você já deveria ter escolhido o pacote de férias. Não percebe que assim não vamos conseguir lugar? Vamos pagar uma fortuna. Você não se importa, né? Observação. Quando eu ouço você me dizer que eu já deveria ter escolhido o pacote de férias,
Eu fico chateada. Por quê? Qual é a minha necessidade? Porque confiança é importante para mim. Qual o pedido que eu faço para ele? Por isso eu peço que espere até o final do mês, que foi o prazo que combinamos, para que eu te mostre as opções para a nossa viagem. Mas aí eu entro na empatia, eu fico imaginando qual será a necessidade que ele está tentando atender, o motivo pelo qual ele vem e fala tudo isso aqui para mim. Eu imagino que você esteja preocupado, porque segurança e economia são importantes para você. E, ao mesmo tempo, quando ouço você me dizer que já deveria ter escolhido o pacote de férias, eu fico chateada, porque confiança é importante para mim. Por isso, eu te peço que espere até o final do mês, que foi o prazo que combinamos, para que eu possa te mostrar as opções para a nossa viagem que escolhi. Diferente, né? No primeiro exemplo, eu estou falando com meu filho, no modo lobo, e transformo para o lobo girafa, para o modo girafa. E neste exemplo, um lobo fala para mim e eu respondo para ele com CNV como girafa. Deu para entender? Acho que sim, né? Sigo. Opções que a CNV nos dá. Cada vez que recebemos uma mensagem negativa, podemos, 4 coisas: culpar a nós mesmos, culpar os outros, focar em nossos sentimentos e necessidades, chamamos isso de autoempatia, ou encher o tanque de gasolina do nosso próprio carro, ou focar nos sentimentos e necessidades dos outros, que é a empatia para o outro. Vamos ver um exemplo. Você é muito egoísta. Você escolheu o restaurante sem me consultar, tá? Então, você é muito egoísta. Se eu culpo a mim mesma. Ai, desculpe, eu deveria ter sido mais considerada, deveria ter te perguntado onde você queria ir. Se eu culpo o outro, você me dizer que eu sou egoísta, você não pode me dizer que eu sou egoísta, você é muito mais egoísta do que eu, a maior da parte das vezes você nem me pergunta onde a gente tem que ir, onde a gente quer ir, onde você que escolhe. Girafa 1, foco em meus sentimentos e necessidades. Quando eu ouço você me dizer que eu sou egoísta, eu fico com raiva, porque para mim é importante ter reconhecimento pelo que eu faço para levar em conta suas preferências. Eu li os restaurantes, eu vi o restaurante que estava aberto agora à noite, e pelo tipo de comida eu escolhi este, que achei que fosse mais importante ou mais gostoso para você. Focar nos sentimentos e necessidades dos outros. Em vez de eu explicar a escolha do restaurante e como me sinto, eu foco em dar empatia para ele. Você está bravo porque você está querendo mais consideração com suas preferências? Você está bravo porque você precisa de mais consideração e você quer que eu te consulte antes de escolher o restaurante? Outro exemplo. Não posso contar com você, você nunca está comigo quando eu te preciso, é medo. Culpo a mim mesma. É mesmo, desculpe, eu deveria ter estado mais disponível para você. Culpar os outros. Você não me fala o que você quer que eu faça, quer que eu adivinhe, quer que eu esteja aí disponível o tempo todo. Focar em mim mesma, em meus sentimentos e minhas necessidades. Quando eu ouço você me dizer que não pode contar comigo, eu fico triste, porque nossa parceria é importante para mim. Ou focar em dar empatia para o outro. Você está chateado porque você quer que eu esteja mais disponível? Você quer me dizer o que você precisa que eu faça para que você sinta que pode contar comigo? Esses são exemplos de CNV versus não CNV. A gente não pode evitar os conflitos vão continuar existindo em qualquer relação, mas a gente pode evitar o Babel. A gente não pode evitar o conflito, mas a gente pode escolher como quer trabalhar o conflito, como quer lidar com o conflito. Isso se treina, se aprende. Bom, eu queria mostrar um pouquinho do que a gente faz e abrir para perguntas, tá? Essa foto aqui em cima é a foto na ACD. Aqui vocês veem médicos, dentistas, fisioterapeutas. Esta é uma das turmas.
treinamos quase todas as pessoas da ACD. Todo ano a gente faz muitas turmas, esse foi o primeiro ano por causa da pandemia que a gente não fez. Aqui no canto superior direito é a Casa Firmamento, que é meu espaço, um espaço que eu fundei há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora em setembro, fica no Alto de Pinheiros, e esses são os cursos de CNV ao vivo, que a gente dá, tem umas 18 pessoas mais ou menos. Logo embaixo, essa é uma aula que eu dei na... Obrigada, Manuela. Uma aula que eu dei na FAAP, assim como eu estou dando para vocês aqui, a gente passa por muitas instituições de educação. A FAAP fez uma semana de comunicação e eu fui ajudar essa semana de comunicação com a CNV. Aqui do lado tem a ABERJ. A ABERJ é a Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, que junta todos os diretores, gerentes, as áreas de comunicação de todas as empresas do Brasil. Eu sou a professora da matéria CNV, Comunicação Não Violenta, há 5 anos na ABERJ. Aqui embaixo tem, identificar as emoções, está escrito aqui, tem o nosso pezinho, o primeiro P que a gente fez no mundo digital, muito antes da pandemia, que é um cursinho bem simples, de 2 horas, sobre empatia, que a gente tem no Hotmart, a gente tem no mundo online, né? Foi o primeiro P no mundo online, a gente fez aqui caseiramente, mas é bem legal, quem quer conhecer um pouco mais da empatia, ele é bem bacaninha, acho que vale a pena. Aqui tem mais uma fotinho, a gente é bem lúdico, usa os fantoches, né, usa as tiaras, estou eu aqui de girafa, né, e aqui embaixo tem uma foto do Zoom, de um curso que estamos dando agora no Instituto de Gestalt de São Paulo, que é um instituto que forma psicólogos. Estamos dando comunicação não violenta para o consultório, para uso de psicólogos no consultório. Isto representa um pouco essa reinvenção que nós tivemos que fazer esse ano. Nosso curso é muito vivencial, cheio de role-playing, né, de contato, e a gente conseguiu virar ele em todo online, estamos já na 5ª turma deste ano online, e está sendo uma grande descoberta poder fazer através do Zoom, principalmente poder chegar a pessoas que estão tão longe no Brasil, né, chegar a Belém, chegar a Bahia, chegar a Rio Grande do Sul, né, coisa que na Casa Firmamento aqui no Alto de Pinheiros a gente não chegava, né, então está sendo também muito agradável poder trabalhar online, e é um canal que, pela pandemia, infelizmente, por um motivo muito triste, né, acabou se abrindo. Eu deixo aqui para vocês o site da Casa Firmamento e as redes sociais da Casa Firmamento, né, nós damos muitos cursos, damos atendimento psicológico, coaching, constelações, a gente faz um monte de coisas, quero que vocês visitem e nos descubram. E aqui o meu contato pessoal nas redes também para alguém que queira intercambiar, trocar alguma ideia comigo. Eu também queria mostrar para vocês que, graças à generosidade do Anglo, o cachê dessa palestra foi doado para uma campanha que o Colégio Micael, que fica aqui perto do Jardim Boa Vista, o colégio fez uma campanha para ajudar a comunidade ao redor do colégio. Quando veio a pandemia, o colégio tem uma parte noturna que é voluntária, e aí eles se deram conta que os alunos do colégio não tinham internet, não tinham computador, enfim, mas também não tinham comida. E aí o colégio se organizou e existe uma campanha que está viva ainda, já distribuiu 712 cestas básicas, e o cachê dessa palestra vai ser doado para essa campanha. Eu não estou trazendo isso para me vangloriar, estou trazendo isso pela parceria que a gente estabeleceu com o Anglo, e aquelas pessoas que quiserem, sim, muito legal, Amanda, aquelas pessoas que quiserem colaborar com esta campanha e sentirem o chamado, o Jardim Boa Vista é bem aqui do ladinho, né, da gente, eu estou às ordens, vocês podem se conectar comigo e eu dou as coordenadas, ou vocês podem entrar no site do Colégio Micael. Qualquer quantia nos ajuda.
Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de abrir o microfone ou colocar o chat, enfim, alguma pergunta, algum comentário, antes que eu coloque o slide final sobre a CNV. Se vocês quiserem colocar algum comentário, alguma dúvida, se querem que eu volte para alguma parte da palestra. Pamela, é o Anderson, tudo bem? Sim, querido, tudo. Essa tecnologia ela tem sempre dois momentos, né? O momento em que os microfones ficam abertos e a gente ouve um monte de ruído, e a gente sai pedindo para todo mundo fechar o microfone. Tá. Aí depois tem outro momento que a gente pede para abrir e ninguém abre. Mas enfim, então vou reforçar o convite da Pamela para quem tiver alguma pergunta, quem Eu quiser adoraria. algum esclarecimento, vai ser muito gostoso. A gente tem ainda um tempinho. Eu adoraria jogar frescobol aqui. Frescobol é bem gostoso. Se não tem... Eu vi que a Michelle colocou uma partezinha que você até não conseguiu ler, porque realmente era sobre uma experiência de escuta. Exatamente, né? Uma das situações tristes que já presenciei foi uma pessoa dizer que não procurou outra, que perdeu o filho, porque não sabia o que dizer, pois como nunca tinha passado por isso, não sabia o que dizer. Né? Ou seja, acho que foi aquele momento que você comentou da empatia, né? Como é que a gente consegue se colocar numa situação que a gente não vive, ou não vivencia, está distante. Quer dizer, mas aí eu pergunto, Pamela, a gente não consegue, então, realmente ser uma pessoa empática numa situação em que a gente nunca vivenciou? Sim, consegue. Não precisa vivenciar, justamente isso. Nós não podemos, nós não precisamos vivenciar todas as situações. Nós precisamos só treinar a empatia. A gente não precisa estar em contato com todas as situações, né? Como seres humanos, nós podemos ser empáticos com outro ser humano. Isso se treina, isso se aprende, tem gente que naturalmente tem mais empatia, tem gente que necessita um pouco mais de treino, mas é uma qualidade humana muito importante. Opa, a Manuela abriu o microfone. Olá, tudo bem? Tudo. Meu nome não é Manuela, mas eu estou na conexão da minha filha, que é Manuela, meu nome é Regiane. Eu me interessei muito quando eu vi o e-mail que o Ângulo mandou, que é justamente essa parte dessa comunicação não violenta, porque eu acredito que eu tenha usado muito com a minha filha, talvez porque tenha aprendido, né, dessa forma, mas ser mais rude com o filho. E, assim, eu fico meio pensando qual é a medida disso com as crianças. É necessário uma certa disciplina ou não? É muito violento ou não é? Eu não sei qual o grau e fico com medo de ser uma mãe muito bobona, vamos dizer assim, muito deixa fazer o que quer e depois tem um adolescente problemático, um ser humano terrível que xinga no trânsito, tem respeito pelos outros. Se pudesse falar só um pouquinho disso em relação à mãe, a pais com crianças. Sim. Bom, nós damos workshops para professores e para pais. Então, eu vou pela tua lógica. Depois eu respondo a tua pergunta, Amanda, que eu vi e não consegui responder. Então, vamos lá. Você falou qual é a medida, né, da dureza, e você também falou que tem medo de ser uma mãe bobona, que se a pessoa fica muito solta, a pessoa vai ser uma pessoa rude que vai xingar as pessoas no trânsito. Vai ser uma pessoa grossa e tal. Olha, a maior parte de todos nós, se não 99% de nós, fomos criados com violência. Pamela, Sim. deixa eu só te interromper. Parece que a Manuela, sem querer, clicou e saiu. Eu vou esperar, então. Então, vamos para a da Amanda, aí ela volta. Vamos à da Amanda. Eu acho que ela vai voltar. Pode ser? Sim, quando a Manuela chegar de novo, então eu vou. Amanda, pode repetir a questão da autoempatia? Você falou, a autoempatia será pedir o que eu quero, será pedir o que eu necessito? É isso? Isso. Tá. Sim e não, tá? Eu sempre vou pedir o que eu necessito,
Mas a autoempatia parte de um conceito importante da CNV, que é a responsabilidade por atender nossas próprias necessidades, né? As nossas necessidades, nós somos responsáveis por atender. Nós damos uma oportunidade para que o outro nos ajude a atender, nos dê um presente. Mas se o outro não quer dar um presente, nós vamos atender as nossas necessidades por nossa conta, da nossa maneira. Então, por exemplo, eu quero reconhecimento, eu estou necessitando de reconhecimento, mas se alguém não me dá reconhecimento, essa pessoa não me dá reconhecimento, pode ser que outra queira me dar, ou pode ser que eu olhe para tudo que eu fiz e diga, poxa, que legal a história que eu construí, né? Eu tenho como me dar esse reconhecimento. Já vou te atender, Jô. Eu tenho como me dar esse reconhecimento. Então, a autoempatia é garantir, Amanda, que eu tenha o tanque de gasolina cheio, tá? O mais cheio possível, para que o meu painel de luzinha não fique pipocando o tempo inteiro e eu fique em déficit e minhas necessidades estejam sem atender e eu fique pelo mundo, né, mendigando o tempo todo, violentamente, que alguém a satisfaça. Isso seria autoempatia. Como ser empático com alguém que não aceita esse tipo de auxílio? Ok. A gente é responsável. A Manuela falou, acabou minha bateria. Já te atendemos, Manuela. Em uma relação, vou fazer uma pergunta e aí, por favor, chutem, tá? Em uma relação de A2, que porcentagem de responsabilidade você tem sobre a relação? Cinquenta por cento, 50%, 50%, 100%. Muito bem. Eu sou 100% responsável da minha parte. E aqui tem uma armadilha, né? Tem um paradoxo. Mas, na verdade, para jogar frescobol, eu sou 100% responsável pela minha raquete. Eu não ponho meia raquete. Sim? Eu não ponho meio jogo. Eu não ponho meia vontade. Então, se eu vou por empatia, eu vou por empatia. Se o outro não aceita, o outro é livre. Em CNV, a coisa mais difícil, o momento mais difícil do curso é quando as pessoas se dão conta que elas não vão manipular o outro. Elas não vão manipular o outro. Então, que elas vão aprender uma linguagem de conexão. Agora, se o outro não quer conectar, se você quer jogar frescobol e o outro não quer jogar mais, o que você faz? Você obriga? Você bate a bola na força? O que você faz? O outro é livre. E isso é algo que nos dói, mas é uma realidade. O outro é livre. Sempre é livre. Sim, Amanda, é isso mesmo. Nossa, com certeza. Bom, a Manuela Queijo está aí? Ou saiu de novo? Anderson, me ajuda. A Manuela Queijo está aí. Não, ela Bom, está aqui. Então, vamos de novo para a tua pergunta. Você falou que tinha medo de ser uma mãe bobona, de criar filhos que sejam violentos e grosseiros. Então, vamos lá. 99% das pessoas que estamos aqui no mundo fomos educados com violência, com rudeza, com castigo, com chantagem, se você não faz isto, com ameaça, se você não faz isto, não ganha aquilo. Enfim, nós tivemos muito acesso à violência, além da violência dos meios, a violência da televisão, a violência, enfim, a violência das mídias que cada um teve acesso. As pessoas são violentas. Então, não é garantia que o castigo e a violência façam uma pessoa melhor, mais disciplinada, mais compassiva, mais conectada, mais cidadã.
Isso é uma coisa. A outra coisa é, olha o paradoxo. A gente põe o filho de castigo, alguns batem, né? Até recentemente a lei não dizia nada, né? Alguns batem e diz, filho, olha, eu sei que você não gosta disso, mas eu tive que fazer isto, é isso mesmo. Eu tive que fazer isto porque eu te amo. E existe uma conexão muito paradoxal entre a violência e o amor. Nós não bateríamos em ninguém, mas batemos na criatura que nós mais amamos. Pela simples incapacidade nossa, inabilidade nossa, de nos comunicar com esse ser delicado que está aprendendo a estar no mundo, por nossa ansiedade, por nossa correria, porque não temos tempo para dedicar, porque não temos tempo para escutar, porque temos nossas necessidades desatendidas, Manuela, não é para causar culpa, Manuela não, eu, não é para causar culpa, é para entender que nós também tivemos um dia muito árduo de trabalho, estamos cansadas, chegamos em casa, nosso filho demanda, já entregamos toda a nossa energia para o trabalho, chegamos em casa, nosso filho demanda, sobrou para ele, sobrou para o nosso filho, nossa filha. Então, a criança é um ser em formação, é um ser que só vai alcançar sua plenitude de formação aos 21 anos. Aos 21 anos. Um cachorro, quando ele nasce, 6 meses depois, 3 meses depois que ele nasceu, ele está pronto. 6 meses depois, ele consegue praticamente se reproduzir. Meu cachorro, com 9 meses, já estava tendo cachorrinhos. Nós demoramos 21 anos para estar prontos. Prontos, adultos para a vida. 21 anos. O cérebro termina de se formar com 21 anos. Então, eu pergunto, se nós temos filhos, e a criatura que nós mais amamos no mundo, será que nós precisamos castigar? Será que nós precisamos ser rudes, né, ser ríspidos, porque nossa necessidade é que eles saiam boas pessoas? Nossa necessidade, nosso medo é que eles se desviem. Talvez tenhamos que aprender outra linguagem com as crianças. Quando a gente dá curso para os professores, para os pais, né, a gente ensina isso, de que há outras maneiras, a disciplina positiva, a CNV, há muitas técnicas para se falar com a criança, para se falar com o adolescente, para você manter o seu frescobol, manter a sua conexão. Então, eu não sou a favor da violência para nenhum ser, muito menos para os vulneráveis. Não julgo ninguém, cada um faz com seu filho o que pode, com o que tem. Eu tive muita violência quando era criança, por isso também me tornei uma pessoa violenta, e por isso fui buscar a CNV. Eu disse para vocês que eu era violenta e disse que eu sou violenta. E cada um de nós é violento, cada vez que desatende suas próprias necessidades. Sabe quando você está com fome e passa da hora do almoço e deixa passar, e chega uma hora que você vira bicho porque não comeu? Ou vira bicho porque não dormiu? Imagina isso, mas em vez de comida e sono, é reconhecimento, é afeto, é confiança, é segurança, é relacionamento, é muito déficit. É isso. Então, existem sim outras maneiras de cuidar das crianças e dos adolescentes que não seja pela violência. E é muito bonito. Pamela, Alexandra. Você consegue me ouvir, Alexandra? Perfeitamente. Infelizmente, a minha bateria vai acabar, eu estou sem carregador e estou no trânsito. Mas eu preciso te dizer 3 pontos aqui, e eu espero que dê tempo. Primeiro é dizer para você que
clicar no link que nós fomos convidados a participar. E estar nessa sala hoje, para mim, está sendo muito importante. Desculpe me emocionar. Por favor, nada a desculpar. Eu, assim, me sinto agraciada de estar nessa sala, ouvindo um olhar tão carinhoso sobre o ser humano. Então, hoje eu precisava ouvir isso e eu fui abençoada por ter clicado no link e estar aqui. Eu agradeço imensamente a sua partilha. Digo para você que nada do que você disse aqui, por mim, é possível ser descartado. Me chamou muita atenção. Eu já tinha ouvido e lido algo sobre comunicação não violenta, mas nunca de uma maneira assim tão lúcida e lúdica como você nos trouxe. Então, em primeiro lugar, aqui fica o meu agradecimento. Depois, a questão do slide onde você fala da necessidade, né? Hoje eu termino o meu dia dizendo que faltou eu perceber que o outro tem uma necessidade, né? Faltou empatia da minha parte. Então, esse bate-papo aqui foi a cura do meu dia hoje. Nós nos esquecemos de prestar atenção mesmo na necessidade do outro. E a gente precisa, né, tentar fazer isso sempre, o nosso 100%. Então, mais uma vez, você veio de encontro com o que eu precisava ouvir hoje. E para finalizar, eu queria muito ter o prazer de ser sua paciente, em primeiro lugar. Nossa, que privilégio seria sentar com você e bater um papo em terapia. E depois dizer que eu quero jogar muito tênis na minha vida, com a minha família, com os meus amigos. Frescobol. Desculpa, eu errei o esporte. Frescobol eu quero. Eu quero jogar muito frescobol com a minha família, com os meus amigos, com os meus alunos e com pessoas como você, maravilhosa, que só veio acrescentar o meu dia hoje. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra, por essas lindas palavras, que assim seja, que você consiga fazer muito frescobol na sua vida, e a gente pode, você não precisa ser minha paciente já, a gente pode tomar um café, não tem problema. Oh, que delícia, adoraria. Café. Agora, os cafés são virtuais, isso vai para todo mundo, tá? É só a gente se conectar pela rede e a gente marca, não tem problema nenhum. Eu sou um pouco ocupada, mas dou um jeito, tá? Maravilha, muito obrigada, obrigada, Alexandra, pelo depoimento, obrigada. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação, algo para compartilhar? Oi, boa noite. Opa, oi, Adriano. Tudo bom, Pamela? Eu tenho sim. Eu estava ouvindo você falar e achei muito pertinente nessa questão da cultura de não violência de violência, né, que a gente nasceu. E aí eu queria perguntar para você se teria alguma dica, porque às vezes a gente quer jogar frescobol e a pessoa quer jogar tênis, né? Às vezes a gente está tentando praticar a comunicação não violenta e a pessoa cria alguns bloqueios ou se arma, né? E aí você tem alguma dica para a gente conseguir estabelecer uma conexão quando essa comunicação está um pouco hostil? Sim. Então, Adriano, assim, o caminho da não violência, o caminho da comunicação não violenta é um caminho que eu falo que não é um caminho de técnica, é uma decisão de vida. Então, por exemplo, eu, numa época da minha vida, durante muitos anos, dos 13 aos 42, eu fui vegetariana. E tanto faz se o outro come carne, eu sou vegetariana. Depois, por questões de saúde das mulheres, a coisa hormonal e tal, tive que incluir um pouquinho de peixe, né, e tal, mas eu decidi ser vegetariana, não importa se o outro come carne, tá? É uma decisão, não importa o outro, importa você. Não tem uma dica, tem uma formação
para você transformar, inclusive, essa vontade de transformar o outro. Que não deixa de ser, desculpa, Adriano, vou interpretar um pouquinho, mas que não deixa de ser, talvez, de alguma forma amorosa, uma forma sutil de exercer um poder sobre o outro, de acreditar que nós estamos certos, né? Então, o outro é livre. Eu digo sempre para as pessoas, quando vêm fazer o curso, gente, vocês estiveram fazendo o curso aqui de CNV e na sua casa teve alguém que cuida do cachorro. Não vai chegar agora em casa e querer catequizar todo mundo. Começa a praticar. Se você começa a praticar, as pessoas vão chegar e vão perguntar: o que você está fazendo? Que você está mais legal, que você está mais calmo, que você responde melhor, né? É mais ou menos assim, Adriano. Se você faz um regime e fica malhado e tal, as pessoas, nossa, Adriano, que regime legal que você fez, que você está legal, sarado. O que você fez? Você não vai numa academia ou faz um regime e fala assim, cara, eu estou fazendo regime, mas tem um monte de gente gorda por aí, eu quero que todo mundo faça regime. Então, a mudança começa por si mesmo. E o outro vai ver o exemplo. E se o outro quiser, no momento dele, ele vai buscar uma maneira de acoplar-se ao que você está fazendo. Cada pessoa tem seu tempo. Não sei se respondi. Muito, super respondido, Pamela. Muito obrigado. Obrigada, Ariana. Tem mais perguntas? Pamela, tá uma delícia, né? Só tem mais uma colocação, sem que a Dilza, ela ouviu a resposta que você fez à Manuela, e que esclareceu bastante coisa para ela, né? Ela comentou aqui que faz um trabalho social numa comunidade carente da Zona Sul, né? Com crianças de 2 a 14 anos, enfim, que vivem num ambiente hostil, com fome, né? Sem disciplina, mas boa parte da resposta a Manuela serviu, mas ela fez mais uma. Tem mais alguma coisa que você possa agregar? Eu penso que agora, com a resposta para o Adriano, também agregou, né, Dilza? Eu acho que está lá. Mas, enfim, o que você puder agregar, só para finalizar com a gente, o nosso momento já acabou. Acho que a bateria também da Alexandra deve ter acabado. Enfim, mas pode fazer o fechamento para a gente. Eu vou fazer. Eu já me antecipo agradecendo a todos que participaram com a gente, ficaram até agora. A você, Pamela, pelo carinho, pela gentileza, pelas contribuições. Hoje estamos melhores, obviamente, do que ontem, e amanhã vai ser um dia de desafio para a gente. Legal. Para terminar, eu queria contar um episódio da minha vida e passar um slide para deixar uma frase para vocês de presente. O episódio da minha vida é um episódio um pouquinho hilário, né? Eu tenho 2 filhos, um de quase 18, que vai fazer agora em agosto, e um de 16, quase 17 em dezembro, né? 2 garotos, Alexandre e Arthur. Quando o Alexandre era pequeno, ele estava sentado na cadeirinha, devia ter uns 5, 6 anos, por aí, 6 anos. Ele estava sentado na cadeirinha do carro e eu estava dirigindo, e eu estava na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, uma avenida lotada de carros, 6 horas da tarde, irritada. E eu só falava assim, ai, meu Deus, quanto trânsito, meu Deus, quanto trânsito, meu Deus, esse trânsito, a gente não vai chegar a tempo, porque o trânsito, e eu só reclamava. E num determinado momento eu escuto uma vozinha de trás que fala assim, mamãe, que, Alexandre? Você é o trânsito. Nesse momento eu gelei, assim, né? Eu fiquei muda. Falei, caraca, eu sou o trânsito. Claro que eu sou o trânsito. Não são os outros, eu sou o trânsito. Você tem razão, filho, eu sou o trânsito. Eu estou aqui com o meu carro sendo trânsito. E eu trago esse exemplo porque eu gostaria de fazer uma última reflexão com vocês. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, para todos vocês são a favor da violência? Vocês vão me dizer que não. Né? Vivemos numa cidade, num país, num mundo muito violento. Se eu perguntar para vocês, vocês gostam de violência? Vocês vão me dizer, não. Vocês gostariam que aumentasse a violência no lugar onde nós moramos? Vocês vão dizer, não.
Então, o convite que eu faço é não sejamos parte do trânsito. Façamos a nossa parte. E linguagem é uma boa maneira de começar. Com esse episódio eu me despeço e deixo uma última frase de um poeta persa chamado Rumi, que diz assim: para além das ideias de certo e errado, existe um campo e eu me encontrarei com você lá, onde ninguém está certo e ninguém está errado. Agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês, a presença, as lindas perguntas, os lindos compartilhamentos. E espero vocês nas redes sociais. Sigam-nos, sigam a casa, estejam conosco. A gente faz muitas atividades e é muito bom, muito legal para a gente aumentar a nossa rede e ficar em contato com pessoas que queiram compartilhar. Obrigada, Anderson, obrigada ao Anglo pelo convite e também por nos apoiar na ação do Jardim Boa Vista. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Ótima noite. Namastê. Namastê.